Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santana e São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 2 de novembro, celebramos finados, a saudade daqueles que partiram, mas a certeza da ressurreição e da vida eterna. Saudade sim, tristeza não. O evangelho para nossa reflexão é de São João, no capítulo 6, versículos de 37 a 40. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Nós observamos que o Pai é o Criador e nós somos seus filhos. E o Pai não só se contentou em criar, em nos criar, mas ele quis também nos salvar. E para nos salvar, ele nos enviou seu Filho Jesus, o Salvador da humanidade. Mas a salvação precisa também do nosso consentimento, da nossa vontade, do nosso querer. Porque Deus nos deu algo muito precioso que é a liberdade. O que é a liberdade? É o direito de escolher e de assumir as consequências. Então, aqueles que são os filhos do Pai e que escolhem a salvação irão até Jesus. E os que forem até Jesus serão acolhidos, serão amados por Ele. Sempre é importante refletir que todas as pessoas, na época de Jesus, que foram até o seu encontro foram bem acolhidas, bem-vindos. Os pobres, os ricos, as autoridades, os comerciantes, os estrangeiros. Jesus sempre acolheu muito bem a todos. Os ricos foram bem acolhidos, representados no personagem de Nicodemos, que era uma autoridade da época, que foi recebida por Jesus. Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Mas também haviam prostituídos, haviam pobres, haviam gente de todas as classes, haviam soldados. Então, Jesus representa a misericórdia do Pai, que quer acolher, que quer perdoar e salvar. Mas cada um de nós precisa tomar uma decisão, precisa fazer uma escolha. E assim Jesus diz: Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus sempre foi muito claro que sua vinda neste mundo tinha um objetivo, que era trazer a salvação para todos os que abrissem o seu coração para Ele. Mas, se alguém fechar o seu coração, se alguém não quiser mais estar na presença de Deus, pode também fazer essa escolha e deve também assumir as consequências dessa decisão. E Jesus ainda diz: Pois esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, quais são as consequências daqueles que procuram o Senhor, daqueles que estão na presença de Deus, que se arrependem de seus pecados? Nós encontraremos a salvação e a ressurreição, a vida eterna. Jesus veio nos trazer a salvação, a vida eterna. Assim nós ficamos agradecidos a Jesus por tanto amor, por tanta misericórdia e compaixão com cada um de nós. E Jesus ainda diz: Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Então agora Jesus nos fala da vida eterna. O que é a ressurreição? É estar eternamente com Deus. A ressurreição é estar no paraíso. A ressurreição é poder contemplar o rosto de Jesus face a face. Pois, como está no livro do Apocalipse, no céu não existe dor, no céu não existe mais nenhuma tristeza, e todas as nossas lágrimas serão enxugadas. O apóstolo Paulo também nos diz que aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam é algo tão grande
e tão perfeito que nenhum olhar jamais viu, nenhum lábio jamais anunciou, nenhum ouvido jamais ouviu, pois Deus é misericórdia, Deus é amor, é compaixão. E Jesus termina dizendo: E eu ressuscitarei no último dia. Celebrar finados, celebrar a ressurreição, celebrar não mais a morte. O que recordamos hoje é a passagem daquelas pessoas tão especiais, daquelas pessoas que foram tão importantes para nós e que já estão junto de Deus. Elas apenas partiram primeiro do que nós. Elas apenas foram antes de nós, mas nós vamos nos encontrar. Nós vamos viver eternamente lá no céu, pois Jesus é a ressurreição, é a vida. Quem nele crê, viverá eternamente. Então, para cada um de nós, basta crer, basta procurar de todo o coração o Senhor, pedir perdão para os pecados, procurar os sacramentos da igreja, especialmente da Eucaristia, e não voltar atrás, não olhar para trás, seguir em frente, pois Deus está junto de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.